Problemas urbanos. Essa análise ela leva em consideração exatamente as informações do site Descomplica, tratando algumas particularidades. Aí eu faço um agregado de valor, inserindo algumas outras ocorrências que dizem respeito aos problemas urbanos. Como nós observamos na evolução histórica do direito urbanístico, a preocupação aí com o ambiente urbano, a cidade em si, essa relação do homem com o ambiente natural e o centro das suas atenções que voltaram-se para a cidade, ela gerou e gera uma série de complicações. Então são algumas dessas questões que nós iremos estar tratando agora. Pois bem, segregação socioespacial é a fragmentação do espaço a partir da renda. Corresponde a um reflexo das desigualdades sociais, divisão de classes, na paisagem urbana. Essa imagem ela é muito emblemática em relação a essa questão. Então nós observamos aí o paralelo, ela é muito famosa. Tem no site original aí a sua indicação de onde foi tirada, evidentemente. Nós temos aí um paralelo que mostra aí a abundância econômica, evidentemente, de um lado e a escassez de outro lado. Então há uma divisão aí, um zoom na imagem pode mostrar exatamente uma divisão com um muro que separa aí né, um lado do outro, mostrando aí duas realidades. Então essa é uma característica aí da segregação socioespacial, que existe em qualquer ambiente urbano. Não necessariamente no ambiente urbano de países pobres ou em desenvolvimento, mas também dos países ricos. Nós observamos exatamente situações assim semelhantes, a ocorrência dessa ordem em qualquer lugar. Então, é algo que deveria ser objeto de uma preocupação mais significativa e até há, né, no aspecto normativo, como nós observamos na evolução histórica do direito urbanístico, em especial a partir da década de 70, com a Lei de Parcelamento do Solo Urbano de 1979, a Constituição de 1988 e o Estatuto da Cidade do ano de 2001, são aí marcos representativos da preocupação com o ambiente urbano. Então essa preocupação não necessariamente essa preocupação positivada na norma não necessariamente quer dizer que seja uma realidade a sua observância, o seu cumprimento. Então é algo que deve ensejar por parte do gestor público uma atenção diferenciada. Um outro problema nós observamos na autossegregação, que é o processo em que grupos sociais com elevado poder de compra se isolam, se concentram em determinadas áreas. É planejado, construído com esse intuito. Então nós temos aí um exemplo de situação também, imagens tiradas desse site que já indiquei, os chamados condomínios fechados, em que existe toda uma vida própria, isolada do contexto, às vezes das imediações ao redor. Então essa autossegregação é algo complicado também. Por quê? Porque ela gera uma solução aparentemente no âmbito interno ali dos condomínios, mas no âmbito externo pode pairar e reinar aí a desigualdade, o problema da segregação socioespacial, que nós já falamos, e algumas outras complicações, em especial no que diz respeito à prestação de serviços públicos. Um outro ponto, nós falamos exatamente da gentrificação, que é o fenômeno que afeta uma região, bairro, transformando sua dinâmica social a partir de grandes investimentos. Depois das melhorias, o custo do solo valoriza e expulsa a população mais pobre que residia naquele local anteriormente. Então, o que nós podemos observar, situações aqui que mostram exatamente a implantação de empreendimentos, que muda toda uma dinâmica. Então, se nós visualizarmos aí mentalmente aquilo que era antes dessas imagens, aquilo que passou a ser, ocupações aí que porventura sejam de pessoas com menos posses, né, menos poder aquisitivo,
eram estimulados, direto ou indiretamente, a ausentarem-se dessa região para permitir a implantação de empreendimentos. Esses são só alguns exemplos, mas vale para qualquer localidade, no âmbito local, nacional, regional, local, internacional. Então, todas as esferas estão sujeitas a essa situação em que as pessoas são quase que expulsas daquelas localidades, exatamente pelos investimentos, pela implantação de situações que impedem, em especial quando há o aumento do custo para se manter nessas localidades. Os impostos, por exemplo, a manutenção da vida em localidades ao redor da implantação desses empreendimentos pode inviabilizar exatamente isso. E aí faz com que essas pessoas vendam os locais e vão se afastando cada vez mais, né, para a periferia dos centros urbanos. Então esse é o fenômeno da gentrificação. Verticalização, que com a hipervalorização do solo urbano. Uma forma de diluir esse custo é a construção de edifícios. Exatamente nos grandes centros urbanos nós observamos exatamente isso. Cada vez mais os terrenos estão ficando menores e ao mesmo tempo estão se buscando mecanismos para otimizar a utilização desses terrenos. E em especial nós observamos exatamente a verticalização, a construção de prédios em terrenos cada vez menores, prédios que potencializam o uso daquele espaço. Então é uma situação complicada, porque ligada ao aspecto da verticalização, nós temos problemas relacionados à circulação do sol, por exemplo, de vento dentro da cidade, a implantação aí de espaços verdes, a prestação de serviços públicos para todas essas pessoas, a hiperconcentração humana em determinados lugares em detrimento de outros. Então, em razão da verticalização, nós temos, paralelo a isso, uma série de consequências nefastas aí à cidade. Não em todos os casos, evidentemente, se houvesse o devido planejamento. Uma outra problemática que nós acrescentamos, aquelas que foram destacadas, é o déficit habitacional, que no IBGE, que é o censo de 2010, estabeleceu que naquele momento histórico haviam 11 milhões de pessoas que viviam em moradias inadequadas, que é considerado tecnicamente como moradia inadequada aqueles que viviam em favelas, viviam ou vivem favelas e invasões de qualquer gênero, grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, loteamentos irregulares, mocambos e palafitas. Aqui nós podemos acrescentar loteamentos ilegais, indevidos e etc. Aproximadamente 6% da população naquele momento histórico. O problema é o acesso face à desigualdade. Então, o déficit habitacional é exatamente pela falta de condições financeiras de morar em lugares mais adequados. Nós observamos exatamente esse descompasso, que propicia exatamente o aumento do déficit habitacional, porque não tem moradia adequada, evidentemente, para todo mundo. A favelização é uma dessas modalidades, a gente destaca nesse momento exatamente de ser um fenômeno que ocorre, em especial nos grandes centros, como consequência exatamente da não satisfação desse déficit habitacional por uma série de questões, em especial de cunho social, financeiro, ambiental. Que no caso da favelização nós observamos que a maior parte é formada por quem não dispõe de condições sociais e erguem casas em área de risco. Por exemplo, a área de preservação permanente, topo de morro, montanha, que são áreas não recomendadas. Sem dispor de serviços públicos básicos, como por exemplo, saneamento básico, prestação de energia, água tratada, o esgotamento sanitário, a coleta de resíduos sólidos. É forma de aglomerados subnormais, que é uma nomenclatura técnica também importante, exatamente para caracterizar a sua inadequação legal, que é a ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia, sejam eles públicos ou privados, para habitação em áreas e, em geral,
padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas restritas à ocupação. Então nós observamos aí que essa nomenclatura de aglomerados subnormais é uma situação bastante complicada aí nesse contexto, que deve ser objeto de atenção por parte em especial do poder público. Assim como nós acrescentamos como problemas urbanos, transporte público. Então, a deficiência no transporte público que não chega em todos os lugares, não está acessível para todo mundo, a superlotação do transporte público, ao mesmo tempo a falta de planejamento para propiciar os melhores meios que permitiriam aí a otimização desse tipo de trabalho público, vamos assim dizer. O trânsito é uma das situações mais complexas que nós observamos no ambiente urbano, razão pela qual nós temos aí uma lei de 2012 que trata da mobilidade urbana, com um mecanismo que propicia, dentre outras ferramentas, a minimizar a quantidade de veículos automotores de qualquer gênero aí tramitando e transitando aí nos ambientes urbanos, causando consequências bastante graves, em especial nos grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Distrito Federal, Manaus, Belém, na região norte, dentre outras. A qualidade do ar fica bastante prejudicada nesse contexto, a qualidade de vida das pessoas aí é uma consequência bastante significativa, a quantidade de tempo que se perde no trânsito é algo também que afeta diretamente a economia, dentre outras consequências bastante complexas. E por mais que o poder público ele busque ampliar a malha viária, não é suficiente. Existem mecanismos como, por exemplo, aí o rodízio de veículos automotores por placas, né, daqueles que podem estar transitando, daqueles que não podem estar transitando, e aí vai fazendo uma alternância para permitir minimizar aí a quantidade de veículos transitando ao mesmo tempo dentro dos ambientes. Então aí nós observamos aí perspectiva de facilitar, de minimizar o número de veículos automotores com uma mais adequada prestação de serviço relacionado ao transporte público. Aí nós temos os grandes centros dos metrôs, a ampliação aí das vias de trânsito de bicicleta, e é isso, são situações caracterizadas aí como exemplo para mostrar exatamente uma problemática em relação a isso. A infraestrutura urbana também é uma outra complicação que está bastante relacionada aí à ausência de planejamento, como por exemplo a realização de obras em espaços que poderiam já ter sido resolvidos há bastante tempo. É muito comum no ambiente político nós observamos aí a construção por exemplo, da implantação de asfalto, para depois, no momento posterior, vai e quebra o asfalto para implantar aí a rede de drenagem pluvial, e num outro momento também quebra de novo o asfalto que foi reconstruído para instalar aí a rede de saneamento básico, para colocar água, colocar o esgotamento sanitário. Então são situações bastante complicadas aí, são alguns exemplos. A má localização de prédios públicos, a ausência de permissão adequada e locacional para a implantação de empreendimentos privados de grande porte, como shopping, estádios, então comércios, né, supermercados e bancos que geram um grande fluxo aí de pessoas. E aí a ausência desse planejamento faz com que a infraestrutura existente ela seja precária, o que redunda em uma série de consequências urbanas. Nós temos o fenômeno das inundações nos ambientes urbanos por falta de drenagem, por ocupação nas áreas de preservação permanente, as margens dos cursos d'água, topo de morro, a não observância aí da área verde dentro dos lotes urbanos, que é a área que deveria ser livre de ocupação, de construção de qualquer gênero, para permitir aí o mínimo de absorção do solo, da água
da chuva, especialmente, que é um dos fatores que fazem com que aumente aí a potencialidade aí das inundações. Nós temos aí o aumento da drenagem urbana com as obras de macrodrenagem, que é praticamente o cimentar aí o leito do curso d'água e as margens, às vezes, o que aumenta aí o fluxo e a rapidez do que é a água do curso d'água, ela transita. No entanto, em contrapartida, a partir do momento que não dá conta, essa obra ela não consegue segurar aí a força da natureza, ela transborda. E aí nós temos consequências pelo Brasil todo em relação às inundações, com prejuízos sociais, com prejuízos humanos, a integridade das pessoas, com mortes inclusive, que foi destacado pelo Ministério do Meio Ambiente com bastante propriedade em relação a essa problemática. Nós temos consequências econômicas e de toda a ordem. Nós temos também um fenômeno urbano chamado de ilhas de calor, que é exatamente a ausência de verde, a ausência de ambientes naturais, propicia exatamente o aumento e a ausência de espaços sem antropização, ou seja, toda ocupação que impede a assimilação do calor, né, do sol, em especial do sol, faz com que aumente-se ali, forme uma espécie de microclima muito quente, e o que complica aí a qualidade de vida das pessoas no ambiente urbano. Então, nos grandes centros em que não se vê nenhuma planta, não se vê espaços verdes, denominados áreas verdes, não se vê área de preservação permanente, não se vê, só se vê necessariamente construções, vamos dizer, todo o espaço construído, todo o espaço cimentado, ocupado pelo homem, gera essas ilhas de calor, bastante complicado no ambiente urbano. Nós temos as inversões térmicas como consequência também natural dessa forma de intervenção inadequada, sem planejamento do homem em relação ao espaço natural, né? Ou é muito quente ou é muito frio em algumas localidades. Então a minimização disso com a presença, por exemplo, de áreas verdes seria bastante bem-vinda. É o que não ocorre, em especial nos grandes centros. Tenta-se minimizar a todo custo, mas é uma forma muito carente ainda de atenção. Nós temos ausência ou limitação de serviços públicos, a partir do momento que há expansão urbana das cidades, muitas das vezes essa expansão urbana não ocorre concomitante à adequada prestação de serviços públicos de forma planejada. Às vezes o aumento da cidade, a prestação de serviço público ela ocorre depois do aumento da cidade, indevido, inadequado, sem planejamento, e aí o poder público tenta minimizar essas situações, o que é muito complicado, muito oneroso, e ao mesmo tempo não consegue atender necessariamente todas as necessidades, exatamente por falta de planejamento. Então, essa falta de controle, seja a prestação desses serviços públicos por parte do próprio poder público ou por iniciativa privada, exatamente é uma das consequências bastante complicadas aí nesse cenário. Nós temos também o crescimento urbano, é uma das complicações mais significativas na atualidade, exatamente isso. Em todos os centros urbanos, a partir do momento que nós observamos aí na década a partir da década de 30 no Brasil, uma maior constatação do êxito rural para o urbano, esse crescimento urbano ele tomou proporções absurdas na atualidade, em que inflou-se absurdamente aí o espaço das cidades, de modo que não consegue atender necessariamente o interesse das pessoas que vivem na própria cidade, o interesse em termos de qualidade de vida, sem falar em outros aspectos. Então, o crescimento urbano desordenado, ele propicia exatamente situações relacionadas a isso. Né? O crescimento, nesse ponto, nós podemos destacar o crescimento das pessoas, a quantidade de pessoas que vivem no ambiente urbano.
e ao mesmo tempo a própria expansão urbana. Então são dois fenômenos juntos aí que trazem problemas incomensuráveis aí na qualidade que se gostaria de ter dentro do espaço das cidades. E aí nós somamos também os problemas ambientais urbanos relacionados ao saneamento básico, como por exemplo a adequada prestação de água tratada, o esgotamento sanitário com devido tratamento, coleta de resíduos sólidos, a drenagem pluvial adequada, a qualidade do ar, a ocorrência de poluição de tudo quanto é forma, do ar, atmosférica, sonora, do solo, do subsolo. Então são situações bastante complicadas, então não podemos deixar de lado que o meio ambiente artificial ou urbano, ele é uma das modalidades de meio ambiente. Então essas temáticas são muito próximas, não podemos dissociar de forma alguma. Até porque as soluções têm que ser soluções conjunturais para o enfrentamento de tantas complexidades que não estão limitadas a essas que foram faladas nesse momento. E aí nós nos deparamos aí com uma situação bastante complicada que envolve exatamente em algumas localidades com maior razão e outras com menos, mas nada mais nada menos do que o denominado caos urbano, que é exatamente a inadequação principiológica, a inadequação dos interesses das pessoas dentro das cidades com aquilo que realmente ocorre. Então, forma o caos urbano, esses problemas, essas complexidades, elas tendem a exigir análise, estudo e, ao mesmo tempo, o devido enfrentamento com a busca de soluções que sejam mais adequadas por parte do poder público, que é o grande responsável aí pela gestão dos espaços. Aí está um exemplo na imagem que mostra a ocupação em área de preservação permanente, o superadensamento dessas ocupações. Ao mesmo tempo, nós observamos que a probabilidade muito flagrante aí de inundações nesses espaços, com consequências incomensuráveis. Então, essa imagem ela mostra uma série de problemas que nós relatamos aí agora há pouco. E então, em relação aos problemas, nós fizemos algumas abordagens exemplificativas, e aí surge o direito urbanístico, o direito ao meio ambiente artificial, como um mecanismo amparado na ordem jurídica vigente, com a perspectiva de enfrentamento dessa questão. Então, é uma condição natural, exatamente, que para o enfrentamento do problema existe uma forma de abordagem. E é exatamente essa que é propiciada pelo direito urbanístico. Pois bem, o direito urbanístico é uma disciplina nova, assim, de certo modo nova, dentro da grade do curso de Direito da Universidade Federal. Cada vez mais está se aprimorando, evoluindo no âmbito jurídico nacional, razão pela qual ela tomou corpo separado do meio ambiente. Então, anteriormente, nós tratávamos o meio ambiente artificial dentro do meio ambiente como um todo. E aí eu entendi por bem de separá-la, porque por causa da sua dinâmica, da sua intervenção na realidade urbana ser diferenciada, e ao mesmo tempo ser uma ciência jurídica autônoma. E aí nós observamos exatamente a necessidade de separarmos, até porque nós hoje já temos uma disciplina que trata só de meio ambiente, uma que trata de direito urbanístico, uma que trata de... É possível que nós tenhamos uma disciplina de meio ambiente do trabalho, e nós já temos a proposta de uma disciplina também, que já está na grade, que envolve o patrimônio histórico-cultural. Então é nessa linha de divisão de temáticas muito grandes, realmente, não tinha como pensar em direito urbanístico dentro do meio ambiente como um todo, sem pensar aí numa abordagem mais especializada, que é o que se busca nesse momento. Em face disso, em face da proximidade e da incorporação e da junção aí dos temas
ambiente urbano, ambiente rural, meio ambiente como um todo, natural, cultural. Nós já temos aí material gravado envolvendo notícias ambientais, que tem toda uma correlação, que muito embora seja ambientais, está lá no material, no YouTube. Ela também dá para se depreender situações relacionadas às questões urbanas, os fenômenos urbanos, a inter-relação, exatamente pelo fato de não podermos dissociar a questão do ambiente natural que foi ocupado pelo homem, que virou uma cidade. Então essas notícias são exemplos aí, tá, no material, muito embora seja a mesma temática aí abordada no direito ambiental, também vai ser no direito da flora e unidades de conservação e possivelmente nem no direito ao patrimônio histórico-cultural. A crise ambiental também é exatamente uma outra temática que nós temos aí material gravado, envolvendo, em face dos problemas, nós temos aí a crise ambiental urbana, vamos assim dizer, que busca soluções pautadas na ótica jurídica vigente, exatamente para o devido enfrentamento. E aí o que é meio ambiente? Nós já repetimos, que envolve todas essas temáticas, aí nós estamos tratando na particularidade do tema da disciplina como um direito urbanístico ou meio ambiente artificial, que é uma das modalidades de meio ambiente, que é caracterizado como direito fundamental. Então, a partir do momento que o meio ambiente urbano ele está dentro da temática meio ambiente, em sentido amplo ou sentido lato, nós devemos entender exatamente que o direito urbanístico, o direito ao meio ambiente artificial, deve se pautar pela premissa fundamental constitucional de que, mesmo no ambiente urbano, deve-se promover um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, não pode se dissociar do ambiente rural ou urbano a necessidade de buscarmos um equilíbrio, de buscarmos uma harmonia, vamos assim dizer, de todas as formas de meio ambiente, né, que ocorrem na cidade. E é um bem de uso comum do povo. Então, mesmo o meio ambiente artificial, como faz parte do meio ambiente como um todo, ele é de todos, indistintamente. A razão pela qual que nós temos direito a ele, né, de modo qualificado. No entanto, nós temos deveres também. Essencial a sadia qualidade de vida. Então, a partir do momento que vivemos na cidade, é necessário exatamente para cumprir esse pressuposto constitucional que haja necessidade de promovermos, de buscarmos, de termos alcance a essa sadia qualidade de vida dentro das cidades. Partindo do norte de que a responsabilidade para chegar e alcançar essas premissas, ela é do poder público envolvendo todos os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e ao mesmo tempo da coletividade, entendida no seu conjunto, a sociedade como um todo, mas também no grupo, seja a família e em especial o indivíduo. Cada um tem responsabilidade na promoção do que é direito fundamental ao meio ambiente artificial de todos. Exatamente porque a finalidade de tudo isso que eu acabei de dizer é exatamente o cumprimento da premissa e princípio constitucional fundamental da solidariedade intergeracional e intrageracional, ou seja, a solidariedade que tem as presentes gerações em relação às futuras gerações e no âmbito intrageracional exatamente da nossa geração com a nossa geração mesmo. Então, no âmbito interno e no âmbito externo, no âmbito presente e no âmbito futuro. Então, são situações essas que deveriam ser pensadas, né, seja o indivíduo, seja a sociedade, seja, em especial, o poder público. Então, essa é a perspectiva do direito urbanístico, o direito ao meio ambiente artificial, que deve ser respeitado, é o horizonte, é o âmbito de atuação, envolve necessariamente a vida dentro das cidades. Pois bem, em relação à exposição introdutória sobre essa temática, muito embora eu já tenha falado algumas questões basilares aí no slide anterior, necessário nesse momento nós visualizarmos a inter-relação do direito urbanístico com outras áreas do conhecimento científico. Essas outras áreas do conhecimento científico, por exemplo, podem ser do próprio direito, nós temos aí a sua relação com o meio ambiente natural, meio ambiente
cultural, meio ambiente do trabalho. Nós temos relação com direito constitucional, direito administrativo, direito financeiro, direito tributário. Nós temos também com outras áreas do conhecimento científico aí, como por exemplo a engenharia, a sociologia, a ecologia urbana. Nós temos aí com arquitetura, nós temos aí com engenharia das cidades, nós temos uma relação com a série indeterminada de áreas do conhecimento científico que propiciam melhores condições de enfrentamento da questão. Como eu coloco em relação ao direito ambiental como um todo, não pode ser diferente em relação ao direito urbanístico, que o próprio direito em si, não pode se pensar que o direito urbanístico seria exatamente sozinho, seria suficiente para resolver todos os problemas urbanísticos. Necessário se faz o conglomerado, a conjunção de outras áreas do conhecimento científico, jurídico ou não jurídico, que propiciam os meios para que o próprio direito urbanístico possa cumprir a sua missão, que é exatamente tutelar o meio ambiente urbano no interesse das presentes e futuras gerações. Então são essas as questões. Seus principais institutos, que nós já pontuamos e vamos estar repetindo ao longo da disciplina como um todo, nós temos aí a principal, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, o Estatuto da Cidade, Lei do Parcelamento Urbano no âmbito federal, nós temos o Plano Diretor no âmbito local, nós temos as leis que tratam de áreas metropolitanas no âmbito estadual, dentre outras normas. Então não tem limite normativo, exatamente a preocupação com o que deve ser melhor realizado, concretizado dentro da cidade. Já falei sobre a construção da disciplina, a lógica que chegou a ela. E aí é interessante também nós visualizarmos, como eu já venho falando, que a repercussão, muito embora envolva a cidade, necessário se faz que essa repercussão, não só jurídica, como técnica, envolvendo outras áreas do conhecimento científico, ela tem aí implicações, em especial no âmbito local, evidentemente, que é onde ocorrem os problemas, onde as pessoas sentem mais de perto as consequências, sejam das coisas boas, sejam das coisas ruins, mas em especial das coisas ruins. Então é necessário, em especial no âmbito local, visualizarmos as soluções mais adequadas, mais coerentes, mais efetivas sob o ponto de vista, em especial preventivo, do que adotar providências a partir do momento de que as situações ocorrem, os problemas ocorrem, e aí buscar soluções posteriores. É por isso que planejamento é a palavra da vez aí no que diz respeito aí à cidade. Mas também as implicações no âmbito estadual, porque o conjunto das cidades, exatamente no âmbito estadual, tem a sua repercussão, as suas consequências, os seus problemas. E os problemas eles se interrelacionam em todas as áreas, no âmbito regional, nacional, internacional. Então são situações essas que não poderão ser negligenciadas. Tanto é que nós observamos, por exemplo, em nível de Organização das Nações Unidas, uma série de eventos envolvendo, por exemplo, crescimento populacional, as consequências do crescimento populacional em relação ao ambiente urbano, a construção das cidades, a premissa do direito à cidade sustentável, o que é isso, como pode ocorrer, a forma como ocorre a expansão urbana no âmbito local, nacional, regional, internacional, quais as consequências, quais os efeitos da ampliação da urbanização em relação à proteção do ambiente natural e as consequências para o homem em si. Então são situações essas que estão muito embora com maior efeito no âmbito local, mas elas estão interrelacionadas em todas essas esferas. É preciso destacar também, no âmbito do direito urbanístico, o papel da tutela jurídica. Né? Então, assim, o que pauta, o que norteia o direito urbanístico. Então, nós já pontuamos algumas normas, dentre elas nós temos a própria Constituição, mas o que norteia, em especial, exatamente o poder público para cumprir sua missão, que nós sabemos exatamente com base no princípio da legalidade, que o poder público deve fazer algo pautado na norma. Então, qualquer tipo de política pública, por exemplo, a ser exercida por parte do município dentro da cidade,
Aí são terminologias que nós iremos estar analisando, estudando, que no município não é a mesma coisa de cidade, então cidade está dentro do município, vamos assim dizer, mas não é o momento de estar explicando isso agora, nós iremos falar um pouco mais à frente. Mas a tutela jurídica é exatamente o meio que exige que alguém faça algo, em especial o poder público, e ao mesmo tempo como deve fazer. Em caso de violação, tem as consequências jurídicas. Quais seriam essas consequências jurídicas? Quais seriam essas responsabilidades? Aí nós temos de todas as ordens, seja improbidade administrativa, responsabilidade penal, responsabilidade civil, responsabilidade administrativa, todas elas podendo ser inclusive cumulativas. Essa é uma questão bastante significativa que deveremos pontuar nesse momento. E qual que é o papel da sociedade? Então é importante, muito embora nós já tenhamos falado, que há uma corresponsabilidade entre o poder público e a sociedade na promoção de um adequado meio ambiente artificial, mas a sociedade cada vez mais é alçada nessa responsabilidade, e essa responsabilidade inclusive com base no princípio da participação. Então é destaque na Constituição, no Estatuto da Cidade, por exemplo, a gestão participativa da cidade. Com quem? Com a sociedade. Então, essa gestão participativa é o modo com que a sociedade tem de ativamente, diretamente, contribuir para a promoção de um adequado direito à cidade, uma melhor qualidade de vida dentro do ambiente urbano. Então, a sociedade ela não só pode, como deve exatamente participar desse processo. Existe uma obrigação normativa a esse respeito, mas nós precisamos exatamente fazer com que as próprias pessoas, que são os membros da sociedade, elas incorporem essa iniciativa dentro de si para exatamente agir, né? Se pontuar, se posicionar, participar dentro desse processo de construção de uma cidade mais adequada sob o ponto de vista constitucional, pautando isso aí pela sustentabilidade urbana. É em face desses mecanismos que nós temos o ordenamento urbano brasileiro, que é exatamente uma premissa de se buscar uma ordem, de se buscar uma satisfação de todos esses interesses. Então, o ordenamento urbano é exatamente colocar ordem onde não tem ordem, ou colocar ordem a partir daquele momento, estabelecer algo que vai fazer com que tudo seja observado, tudo seja respeitado da melhor forma possível. E aí, de novo, o planejamento é um mecanismo para promoção desse ordenamento urbano que se deseja. Principais normas nós já tratamos, mas devemos destacar aí aquelas no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal, mas com maior propriedade no âmbito municipal, que é onde acontecem os problemas, é onde deve exatamente ter uma resposta mais direta daquilo que ocorre, daquilo que pode ocorrer ou daquilo que exige alguma intervenção por parte do poder público e operacionalização da otimização das situações relacionadas ao direito à cidade sustentável. Nessa imagem de Tarsila do Amaral, Operários, quis mostrar exatamente a diversidade humana dentro do ambiente urbano, o papel da indústria exatamente nesse processo, o papel da incorporação da mão de obra nesse cenário, nas cidades, e as consequências advindas desse processo. Eu acho essa imagem bastante significativa e exemplificativa aí de todo esse contexto urbano, suas consequências, interações, etc. Pois bem, para nós tratarmos de uma disciplina tão relevante dentro do contexto das cidades, nós deveremos pautar em cima de princípios gerais, dentre outros que são aplicáveis. Princípios são regras de otimização, então são pressupostos que devem ser observados, sejam eles escritos ou formais ou explícitos na norma jurídica vigente, seja a Constituição, sejam as leis, como também podem ser implícitos dentro da ótica jurídica vigente e sejam aceitos. Nós temos aí a função social da cidade, que a regra dela está no cumprimento, por exemplo, do plano diretor, cumprimento das premissas constitucionais, cumprimento das regras
de ordenamento urbano, então a função social da cidade, o que se presta à sociedade no que diz respeito ao cumprimento dos interesses da sociedade como um todo. Então essa função social da cidade, nós podemos fazer uma leitura de que ela seja uma função socioambiental da cidade, ou função socioambiental e econômica da cidade. Então essa premissa não exclui as outras terminologias que estão incorporadas dentro desse contexto. Então a função social da sociedade, ela deve necessariamente atender aos interesses das pessoas, necessariamente, mas não quer dizer que, muito embora seja o foco principal, que nós não tenhamos observância, atenção e responsabilidade com aquilo que diz respeito também aos outros interesses afetos às pessoas, ao meio ambiente, à economia, à cultura, dentre outros aspectos. Nós temos a função social da propriedade, existe um momento que nós, na disciplina que nós iremos tratar com mais destaque, mais especificidade, mas em resumo aqui nesse momento, eu vou adiantar que é o equilíbrio entre o interesse público e privado, que exatamente não podemos mais fazer com a propriedade aquilo que nós gostaríamos. Nós entendemos que a propriedade seria considerada como algo absoluto, que eu posso fazer o que eu bem entenda, não pode ser vista mais sob essa ótica. Nós iremos explorar um pouco mais à frente. Princípio da coesão dinâmica, que é a harmonia entre as normas urbanísticas umas com as outras. Então nós vivemos uma conjuntura jurídica que a leitura da norma ela tem que casar uma norma com a outra, seja, por exemplo, no âmbito federal, com a lei de parcelamento do solo urbano, em relação ao Estatuto da Cidade, que é uma norma federal também, e ao mesmo tempo a lei que trata, por exemplo, da área metropolitana do estado, e junto a isso nós temos aí o plano diretor do município, a lei do parcelamento do solo urbano do município, a lei ambiental do município. Nós temos aí a lei de saneamento básico nesse contexto federal, estadual, municipal, resíduos sólidos, ou seja, todas as normas que de algum modo, direto ou indireto, tenham correlação com aspectos normativos urbanísticos devem conviver. Deve ter uma coesão dinâmica, esse é o nome do princípio, então elas não podem ser divergentes. Dentro desse aspecto, eu lembrei também da incorporação das temáticas relacionadas à gestão dos recursos hídricos, os planos de bacia, por exemplo. Então são situações essas que deverão estar harmônicas, sob pena de termos problemas na aplicabilidade aí desse princípio e ao mesmo tempo atendimento aí as regras de cunho constitucional, infraconstitucional, para a promoção aí do direito à cidade sustentável. Nós acrescentamos também aqui como princípio geral a repartição de ônus e distribuição de benefícios, que é o dever de tratamento isonômico aos atingidos por intervenções, melhorias urbanísticas, inclusive com retribuição em caso de eventual valorização imobiliária. Nós temos aí uma forma de tributo que envolve exatamente a contribuição de melhoria, que é a possibilidade do ambiente urbano, a partir do momento que existe uma valorização imobiliária pela realização do serviço público, asfaltamento, esgotamento sanitário, calçamento, etc., existe a contrapartida que o cidadão deve dar. Então, existe uma regra impositiva nesse sentido. Nós temos desenvolvimento sustentável, que aí repito aquilo que já falo no direito ambiental, que exatamente podemos conjugar três elementos, que é o econômico, social e o ambiental, numa mesma temática, com a mesma preocupação, que é buscar exatamente o desenvolvimento econômico com qualidade, a proteção do meio ambiente em todas as suas esferas e modalidades, e ao mesmo tempo respeito e equidade à sociedade como um todo, que é exatamente aquilo que Gro Harley Brundtland mencionou no relatório que é dado esse nome, que é o Nosso Futuro Comum, da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento, da Organização das Nações Unidas, quando levantou para o mundo o conceito de desenvolvimento sustentável como sendo, em resumo, o atendimento às necessidades das presentes gerações sem prejuízo das necessidades das futuras gerações. Então, nós aplicamos essa premissa dentro do ambiente urbano e estaríamos cumprindo o desenvolvimento sustentável. E fruto desse desenvolvimento sustentável, nós temos o direito à cidade sustentável. Mas também nós
temos o princípio do polidor pagador, que, em regra geral, nós destacamos aí a partir do momento que existe uma infração à norma urbanística, existe uma responsabilização. Nós temos o princípio da prevenção, que é melhor prevenir do que remediar, exatamente nós nos antecedermos a qualquer tipo de problema, adotando medidas de planejamento que possa propiciar aí o cumprimento das premissas dessa ordem urbanística que se deseja. E precaução, exatamente a partir do momento que não há uma constatação científica precisa e contundente, que exclua risco à sociedade, deve ser evitado. Nós temos aí como exemplo a instalação de antenas de rádio base, que é de telefonia celular, dentre outras incorporações que devem ser analisadas, devem ter os estudos adequados para permitir os licenciamentos ambientais e urbanísticos. Nós temos também a promoção da proteção integral, do interesse urbanístico, ambiental, artificial, vamos assim dizer, o máximo possível dentro dessa ótica, exatamente buscamos aí a proteção dos interesses maiores da sociedade como um todo, em especial no ambiente urbano. A proteção integral é representativa disso. O princípio da proibição do retrocesso é um princípio também aplicável no ambiente urbano, exatamente as conquistas que foram sedimentadas, consagradas ao longo do tempo, elas não poderão sofrer retrocesso. Essa é uma vedação constitucional implícita. O Supremo Tribunal Federal já bateu uma martelo em relação a essa implicação, muito embora nós observemos aí algumas mitigações, por exemplo, como que ocorreu com o Código Florestal. Mas assim, por que está falando do Código Florestal? Qual que é a sua relação urbanística? Tem sim, o Código Florestal, nós iremos falar em alguns momentos, tem a sua resposta urbanística em várias partes, dentre as quais, por exemplo, as áreas de preservação permanente do ambiente urbano. Então, qual é a relação, por exemplo, da reserva legal com o ambiente urbano também? Então, o Código Florestal ele sofreu alguns retrocessos aplicáveis no ambiente urbano, que nós iremos discutir mais à frente. Planificação urbana. Então, é um princípio também bastante significativo, que envolve exatamente a figura do planejamento urbano. A partir do momento que nós almejamos a realização do ordenamento urbanístico nacional, necessário se faz pautar-se essa busca do ordenamento urbano por meio do planejamento. E planejamento é nada mais, nada menos do que aumentar a governabilidade e diminuir as incertezas em qualquer aspecto. Essa é uma explicação dada por Geraldo Lanfert, um jurista, em que explicita aí o papel do planejamento urbano, que é exatamente não fazemos de qualquer modo, de qualquer jeito, sem estudos adequados, sem uma análise adequada, detida, para não sofrermos consequências ou para minimizar essas consequências futuras. Então, sem planejamento, qualquer tipo de situação que se desenvolva no ambiente urbano pode estar fadada ao fracasso. Então não pode se fazer de qualquer jeito. Então, para não se fazer de qualquer jeito, nós buscamos necessariamente o apoio técnico-científico para elaborarmos planejamento. Planejamento de quê? Da ocupação espacial. Ocupação espacial para o quê? Para a residência, por exemplo, para o comércio, para a indústria, para a atividade, qualquer atividade a ser desenvolvida no ambiente urbano. Onde deve ser colocado o quê? Uma praça, uma área verde, o que deve ser feito, né, dentro dos espaços verdes existentes na cidade, a sua conjugação, a existência ou não de corredores ecológicos, junto às áreas de preservação permanente, qual deve ser a relação das pessoas com a área de preservação permanente, ou seja, toda uma correlação de fatores envolvendo aí o aspecto do trânsito, do saneamento básico, o aspecto aí da atuação do poder público, a prestação de serviços públicos e privados essenciais aí à sociedade como um todo. Então, o planejamento é a ferramenta essencial nesse processo. Não podemos negligenciar do mesmo modo o princípio da participação dos interessados, em especial quem? A sociedade. Mas não só a sociedade, também os segmentos econômicos interessados, como por exemplo os empresários do ramo imobiliário. Então, dependendo da temática, necessário se faz ouvir todos os atores. E aí sim poderíamos buscar aí o cumprimento do princípio da participação
generalizada, nem 8 nem 80, do princípio da participação de todos os interessados, envolve exatamente todos os atores que de algum modo podem contribuir, por exemplo, para uma melhor eficiência no cumprimento aí do ordenamento urbano, na construção aí do planejamento que se deseja dentro da cidade. E, sem esgotar a temática principiológica, nós temos o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um direito fundamental, internacional inclusive. Então, por exemplo, ligado ao direito à dignidade da pessoa humana, nós temos direito à moradia digna, nós temos direito ao trabalho, nós temos direito ao salário mínimo. Então, são situações relacionadas, dentre outras, que propiciam exatamente o seguinte: dentro do ambiente urbano, necessário se faz garantir os mecanismos para que as pessoas possam viver, conviver, circular, transitar, trabalhar, exercer todas as suas atividades sociais, de lazer, econômicas, religiosas, culturais, sem consequências deletérias à sua pessoa ou outrem. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana envolve exatamente a valorização do ser humano dentro do ambiente da cidade. Então, esses são alguns exemplos, nós observamos inúmeros outros, nós iremos falar sobre princípios a todo momento dentro da disciplina, que existem algumas particularidades que serão tratadas mais à frente nos blocos posteriores. Então, a questão é: a solução para os problemas, será que é fácil? Nós falamos de vários problemas, nós falamos de qual o papel do direito urbanístico, quais as consequências, quais os princípios aplicáveis, mas a solução, aí eu trouxe uma fórmula que não tem nada a ver com a disciplina, evidentemente, mas é uma fórmula para dizer exatamente que não é fácil o problema, não é fácil buscar uma solução para os problemas que ocorrem dentro do ambiente urbano. Então, necessário se faz a conjugação de todos os atores interessados, de todos, poder público, sociedade, iniciativa privada, dentre outros, para exatamente buscar com apoio técnico-científico qualificado no âmbito jurídico e fora do âmbito jurídico, evidentemente, para que exatamente possamos alcançar um dos indicativos principais da Constituição aplicável ao ambiente urbano, que é a promoção do direito à cidade sustentável. Esse termo nós iremos estar falando a todo momento. Como eu falei e estou repetindo agora, é exatamente um fruto do desenvolvimento sustentável. É buscarmos tudo que fala sobre desenvolvimento sustentável a ser aplicado dentro do ambiente urbano. Então, qual a solução? Não tem uma solução formal, fechada, uma solução sem qualquer análise. É uma solução. Essa solução são soluções, né? Então é um conjunto de situações que devem ser pensadas, devem ser planejadas, analisadas conjuntamente por várias áreas do conhecimento científico para buscarmos o que seja melhor para as presentes e futuras gerações. Então essa é a ideia que se busca alcançar dentro desse contexto. Ok? Então, por enquanto é isto.